Em um painel durante o simpósio SA Summit 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu a diversas perguntas e falou como seu governo apostou na desburocratização e na liberdade econômica para promover o desenvolvimento da economia e do país. O ex-presidente também fez duras críticas aos ministros de Lula, apontando que os cargos foram distribuídos no velho modelo de troca de favores apenas para obter benefícios políticos. Bolsonaro explicou iniciativas como a Lei da Liberdade Econômica, a reestruturação de ministérios e os revogaços para promover a desburocratização e explicou como o atual governo faz exatamente o contrário, criando dezenas de ministérios para acomodar companheiros escolhidos por partidos e não por capacidade técnica. Bolsonaro ironizou vários ministros de Lula, em especial Fernando Haddad. O ex-presidente alertou sobre o autoritarismo do governo Lula e as iniciativas que vêm aumentando para promover a censura e a perseguição a adversários políticos. Bolsonaro disse: "O governo agora quer voltar com a carga toda para regulamentar as mídias sociais." O ex-presidente ironizou a narrativa da defesa da democracia, apontando que falar muito sobre um assunto pode servir para disfarçar as reais atitudes em relação àquele assunto. Bolsonaro reconheceu que a situação já é muito grave, com as prisões em massa e a normalização da censura generalizada. Ele apontou: "Querem agora calar as mídias sociais em função do que aconteceu no dia 8. Não tem cabimento isso. Será realmente um marco de uma ditadura no Brasil." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há quase 20 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. O inquérito já está no 3º relator, Benedito Gonçalves, que mantém vigente dia após dia a decisão que tira o sustento de famílias e empresas. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, uma das coisas que o senhor mencionou foi a lei econômica em 2019, lei da liberdade econômica que o senhor sancionou em 2019, né? Que com ela veio vários benefícios para os negócios, né? Pequenos, microempresas, grandes empresas no Brasil. O senhor pode elaborar um pouquinho mais esses benefícios que vieram através? Então, vamos dar um exemplo o primeiro degrau. O cidadão queria vender cachorro quente na praça, né? E ele entrava com o pedido, um alvará. A prefeitura levava meses, semanas, anos. Nessa lei de liberdade econômica, 30 dias. A prefeitura não concedeu, concedida está. Então foi uma grande revolução essa lei da liberdade econômica. A própria digitalização, que nós somos o 2º país mais digital do mundo, colaborou nessa área.
aprovado por nós, entrou em vigor agora, tendo em vista a questão da anualidade, você pode vender ou comprar imóvel de dentro da tua casa, você não precisa mais no cartório. A desburocratização foi enorme no Brasil, enorme, né? Você tem todos os documentos digitais. Já aconteceu comigo uma vez, chegar no aeroporto, esqueci a carteira de identidade. Você não voa, agora está no teu telefone celular. Então isso tudo foram coisas que fizemos, né, ao longo do tempo, que ajudou a população. Tínhamos mais de 1 milhão de jovens que estavam com dívidas impagáveis do FIES, né, que lá atrás virou um negócio, oferecer faculdade para todo mundo. Quem paga a conta, né? Quem paga a conta, ele pagaria depois de se formar. E como virou um negócio, os donos de algumas universidades começaram a arrebanhar cada vez mais gente para lá. E tínhamos mais de 1 milhão de jovens com dívidas impagáveis. Anistiamos, porque não tinha alternativa. Não adianta você querer parcelar por 500 meses, não vai pagar. Nós anistiamos 99% e paga só 1%, e nós botamos esse 1 milhão de jovens, muitos com curso superior, no mercado de trabalho. Porque não podia fazer negócio, não podia fazer nada, tem de ser inadimplente. Então fizemos do entender que tinha que fazer. Lamentavelmente o Supremo disse agora que quem tiver dívidas, né, no caso com veículos, ele tem a sua carteira de habilitação cassada. Também o Supremo, um dia depois do segundo turno, decidiu o quê? Que depois de uma propriedade invadida, depois de um longo processo que leva por vezes 10 anos, chamado reintegração de posse, o Supremo criou mais uma dificuldade. Não, depois do trânsito julgado, tem que ser submetido a um conselho, e esse conselho vai dizer se aquele imóvel vai voltar para o proprietário ou não. Então, tudo, né, o que vem acontecendo no Brasil, vem jogando para a esquerda e vai colocando uma situação bastante difícil de fazer negócio no Brasil. Nós temos medidas completamente o contrário disso, como a lei da liberdade econômica. Tá? É a liberdade de mercado, né? E você vê, onde tem liberdade, o país vai para frente. A gente começa a comparar, quantas vezes eu comparava o Brasil com Israel? Eu falo, olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Veja que o Brasil tem o que nós não somos. O que Israel tem? Com todo respeito, né, estive lá algumas vezes, me dou muito bem lá com o Benjamin Netanyahu, que agora voltou lá a ser primeiro-ministro. Não tem terras agricultáveis, não tem água potável, não tem petróleo. E a população vive. Alguém está ouvindo do lado daqui para cá? Eu vi um barulho aqui, uma torcida do lado aqui. Eu também. Como o meu Palmeiras não está jogando agora, não estão comemorando o gol dele. A gente faz as comparações e nós nos aproximamos muito de Israel. A questão de água, né? Como é que você dessinaliza a água, como é que é a questão do orvalho de Deus, né? Como é que eles criam o peixe no deserto, né? Então nos aproximamos muito. Agora o que é? Tecnologia, é conhecimento. E colocamos, desculpa a brincadeira aqui agora, né? No Ministério da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, é o único astronauta aqui do Hemisfério Sul. Um cara formado pela Academia da Força Aérea, depois foi para o ITA, veio para a NASA aqui. De vez em quando eu até brincava, porque você está com a cabeça do mundo da lua, cara, você está. Olha a política do Brasil um pouquinho para você fazer melhor ainda essas questões. Até porque, não vou falar nome, mas o ministro da Ciência e Tecnologia que antecedeu o Marcos Pontes não sabia a diferença de gravidade para gravidez. Não vai dar certo, como voltou agora. Ou voltou agora esse tipo de loteamento político no Brasil. Não tem como dar certo, infelizmente. Não vou entrar em mais detalhes, não estou tocando esse cidadão, mas era comum no Brasil. Como agora eu vi a do vôlei, Ana Moser falando ser ministra do esporte, pelo amor de Deus. A Dilma é PhD perto dela. Veja a questão da ministra da cultura também. Veja o novo ministro das comunicações. Ele está conhecido no Brasil todo, né? Tendo visto o que ele fez no passado,
que não foi coisa boa. Não tem como dar certo. E cada um tem que estar na sua parte. Se nós não fizermos isso, pessoal, eu lembro lá atrás, né, que é mais velho, lembra de arranhar a marcha do carro. Hoje o pessoal não fala mais em arranhar a marcha. Não bastava ter a carteira de habilitação, que se comprava a carteira de habilitação lá há décadas antes, se comprava. Você botava o cara no jipe ali, no carro, e dava uma voltinha. Porque não arranhou marcha, você contrata com o motorista. Hoje em dia o cara arranha direto a caixa de marcha. A caixa de marcha está até banguela, e o cara está na frente de ministério. O próprio ministro da Economia, que é um dos mais importantes que existe, talvez o mais importante, ele falou: eu só estudei economia por 3 meses, que tinha que passar num concurso, e ainda colei. Perdeu essa vergonha de tudo. E tem o apoio da imprensa como cara que, né, vai dar certo. Botar eu, por exemplo, no centro cirúrgico, não vai dar certo. Eu teria humildade de falar: opa, bicho, bota outro. Eu não. Comigo não há certeza de não dar certo. Então, sempre repetindo aquela mensagem de otimismo: o povo conheceu o que é a política, conheceu os 3 poderes, conheceu a imprensa brasileira, conheceu o TCU, STJ, conheceu o que é o agro. O agro sempre foi demonizado. São os malvadões que só plantam uma coisa para vender e ganhar dinheiro. Olha, o agro, não interessa se ele está na agricultura familiar ou no grande agro, todos são importantes. E nós conseguimos, graças a Deus, né, com humildade, com conhecimento de 28 anos de parlamento, discursando para um plenário vazio quantas vezes, mas discursava porque ia a minha palavra na Voz do Brasil à noite, que muita gente não ouve mais, né? Mas naquele tempo se ouvia, era a nossa mensagem, era a minha mídia social daquela época. Então, o Brasil é isso que está aí. Vamos dar certo. O Brasil não se acabou. Quem está no governo atualmente, infelizmente, eu gostaria que fosse o contrário, tá? Tem se aproximado de ditaduras na América do Sul e fora também. Vai agora fazer uma turnê pela África, né? E nós devemos buscar gente sempre, né? Países, não desprezando os mais humildes, obviamente, mas países que podem nos oferecer alguma coisa. Um dos objetivos eu estar rodando aqui nos Estados Unidos. Já tive com governadores, com prefeitos, com parlamentar, com senhores aqui agora, a grande maioria são brasileiros, para a gente mostrar, ver o que está acontecendo e levar para lá. Até falei ontem com um ex-ministro meu, né? Olha a questão de casa popular. Eu vi umas casinhas, né? Padrão do condomínio que eu estou, mas miniatura, agora de 50 metros. Isso, com toda certeza, estamos fotografando aqui, vai custar metade do preço das casas populares feitas no Brasil. Melhores e mais baratas para todos nós. E aprendendo do lado de cá, como a agricultura fez nos anos 70 com o Geisel. Mandou o Wallace Paulinelli, né? O Wallace Paulinelli mandou gente para os Estados Unidos, mandou para o Japão, mandou para a Europa. Viu o que era a agricultura? Que nós importávamos alimentos. E hoje em dia nós somos uma referência, grandes exportadores de alimentos, usando áreas percentualmente muito menores que outros países que querem dar lição de moral em nós no Brasil. Nenhum país do mundo tem autoridade para dar lição de moral no nosso agronegócio. Presidente, mais uma aqui. O governo do senhor foi muito pautado pela desburocratização e ao mesmo tempo pela liberdade, certo? O senhor sempre prezou muito pela liberdade. Eu diria que o movimento conservador ele se resume muito em fé, família, liberdade e justiça. Então o senhor trabalhou muito bem nesses 2 movimentos, né? Qual que é o equilíbrio correto, o melhor equilíbrio entre a intervenção do governo, as políticas públicas, a necessidade de termos políticas públicas, de termos novas leis para almejarmos aquilo que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. É necessário. Para termos ordem, precisamos de leis, regulamentações. E, ao mesmo tempo, a liberdade individual do povo brasileiro. Como que nós encontramos? Como que o senhor encontrou esse equilíbrio entre os 2 movimentos? A gente vê o que acontece no mundo. Margaret Thatcher, vê aqui Ronald Reagan,
os outros presidentes que nós tivemos no passado como exemplo, como um contra-exemplo, tá? E ver que funciona melhor dessa maneira. Qual o objetivo final? Tem um deputado aqui Bruno Engel aqui de Minas Gerais me acompanhando. Qual o objetivo final do trabalho deles? É produzir felicidade para a população, juntamente com o Poder Executivo. Os três poderes são independentes, mas nós somos irmãos chifópagos, né? Ou siameses, né? É a nossa atividade. Agora, no ser humano, muitas vezes, ele quer ser o ditador. Ele quer ter o prazer de falar: olha, vem falar comigo aqui. Se não vier falar comigo, você não tem nada, né? E a liberdade, você atinge esse objetivo. A intervenção do Estado tem que ser cirúrgica. Se acontecer, tem que dar liberdade para a população. A melhor maneira de você combater certas coisas é dando liberdade. Não é, por exemplo, como o governo fala agora, que quer voltar em março, né? A carga toda para regulamentar as mídias sociais. Vai chegar na mídia tradicional. Vai, tá? Então é essa liberdade que você tem que buscar, e não é apenas com discurso. Eu não fiz com discurso, eu sou democrata. Lá o atual governo o tempo todo fala em democracia. É aquele cara que fala o tempo todo que é honesto, ou aquele que fala que é fiel a vida toda, tá? Peraí, eu sei que tu é fiel. Fala uma vez por dia, tá bom demais, não toda hora. Se fala toda hora, é porque ele quer esconder com toda certeza alguma coisa. Então, essa é a liberdade que nós demos. Vocês não apontam uma medida minha fora das 4 linhas da Constituição ao longo de 4 anos. Se bem que eu era acusado o tempo todo de querer dar um golpe. Acredito, se tivesse no Brasil, eu tivesse presente dia 8, com toda certeza iam querer associar com muito mais força o que aconteceu no 8 de janeiro, digo, agora lá no Brasil. Graças a Deus eu estava aqui nos Estados Unidos. E fala em golpe no Brasil. O golpe tem que ter um comandante, tem que ter tropa. Se fala. E a nossa legislação, quando fala, são coisas voltadas para a raça, e nada disso apareceu lá. Então querem agora calar as mídias sociais em função do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não tem cabimento isso. Será realmente o marco de uma ditadura no Brasil, que agora vem acontecendo com esses 900 presos no Brasil. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Você é censurado, podendo até ser preso por causa disso. E nós estamos perdendo cada vez mais essa liberdade, que ela vem sendo tomada devagar, e vai chegar num ponto de não poder mais haver retrocesso no tocante a isso aí. Então, é acordar, é conversar cada vez mais com as pessoas, em especial com os mais humildes, que são levados por historinha de picanha, né? Eu até fiz vamos botar em redes sociais aqui, faça a conta, um boi em média 4 kg de picanha. Temos 21 milhões de pessoas que vivem de auxílios no Brasil. Se você quiser dar meio quilo de picanha por semana para cada família fazer um churrasco comprometido por outro candidato, você tem que abater 130 milhões de reses por ano. E o nosso rebanho são de 210 milhões de reses. Então é mostrar para as pessoas que essas promessas mirabolantes só valem quando você está namorando lá na sua juventude. Vou te dar um lote na lua, moro embaixo da ponte contigo, vamos ser felizes para sempre. Não é assim que a banda toca. É pena que depois que está entendendo da vida, está na hora de a gente deixá-la, né? Eu com 67 anos. Mas temos que lutar, ir atrás. O aparelhamento não é apenas nas universidades, que uma parte considerável é uma vergonha no Brasil, outra parte não. O aparelhamento não é apenas nos cargos, é em parte no judiciário também. É quase tudo aparelhado no Brasil. É difícil. É a mesma coisa que a gente chegar nessa sala aqui, tá tudo sujo, o cara te dá um copo d'água e um pano, tem meia hora para limpar isso aqui. Não dá. É o que eu peguei no Brasil. Para mim era muito mais fácil estar do outro lado, tomando lá um vinho de 10 mil reais a garrafa, e não sangue de boi de 15 reais, tá? Mas eu tenho a consciência tranquila que fizemos o que foi possível, ouvindo muita gente.
Decisões eu tomava finalmente, mas depois de ouvir muita gente. Vamos lá, que se ninguém tem um país como o nosso Brasil, eu tenho certeza que vocês um dia vão voltar vibrando para o nosso Brasil.